Então, para esse ano, o cenário não mudou muito. A gente gosta do dólar como moeda com relação a todos os outros lugares do mundo. Acho que pós-eleição americana fica claro a diferença entre os Estados Unidos e praticamente todo o resto do mundo. Todas essas políticas equivocadas que os Estados Unidos estava perseguindo ao longo dos últimos 4 anos, ainda assim foram ultrapassadas por uma robustez de crescimento muito forte, né? Então, é como se a economia americana estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. E eu acho que com as eleições recentes, você vai tirar o pé do freio. Eu acho que a economia americana vai poder crescer mais ainda. O que, obviamente, pode fazer com que a taxa também tenha que ser mais alta. Vai ser o normal. Você vai ter uma bolsa subindo com taxa de juros subindo. Isso não é pouco usual. Isso é o normal quando você tem um forte ciclo de crescimento. E é o que a gente acha que a gente vai ter para esse ano. E para o resto do mundo, obviamente, é muito ruim. Na Europa, você tem uma situação desastrosa, numa combinação de crescimento fraco e inflação mais alta. A China, claramente, passando por um processo de japonização. E eu acho que um erro de diagnóstico, talvez porque o diagnóstico seja muito difícil de aceitar por parte da China. Ela cresceu quando adotou políticas capitalistas e agora ela quer voltar a ter políticas mais socialistas, desincentivando grandes acúmulos de riqueza, enfim. E, obviamente, isso, junto com uma demografia ruim, junto com um sobreinvestimento, faz com que a perspectiva econômica da China seja muito ruim. E o resto do mundo, e o Brasil e outros que têm políticas econômicas muito frágeis. Então, os Estados Unidos vai seguir se deslocando do resto do mundo, vai realmente ser um outro universo, é o lugar para se investir hoje. Você vai ter muita dificuldade de arranjar motivos para diversificar investimento fora dos Estados Unidos. Então, o mundo é um long Estados Unidos e aí buscar onde você fica short, onde se financia esse long americano entre ficar short em Europa ou países que têm condição de política econômica pior, como é o caso do Brasil. Então, acho que depois do final do ano passado, quando a gente fez uma forte intervenção, o governo, fez uma forte intervenção no mercado de câmbio, junto com o processo de aperto da Selic que a gente está fazendo e parar mais algumas vezes, vamos ver se o governo vai aceitar uma desaceleração econômica no final desse ano, início do ano que vem, que vai tornar a situação eleitoral ainda pior. E aí a gente vai ter 2 caminhos. Ou a economia tem uma forte desaceleração e você tem uma inflação que não sai de controle, ou o governo vai lutar contra a desaceleração e você vai ter uma inflação cada vez pior, cada vez acelerando. Não é só cada vez... Não é que será crescente. Ela será crescente numa velocidade cada vez maior, né? Que é como a gente fecha a conta do ponto de vista fiscal, se a gente insistir em seguir inflando a economia. Bom, acho que você já endereçou os 2 assuntos que estou mais preocupado, que é o Brasil e Estados Unidos. Vamos começar primeiro pelos Estados Unidos. E você falou que é o lugar para se investir hoje, difícil você achar motivo para diversificar. O quanto que isso está ligado 100% ao fator macro, ou o quanto que a vitória do Trump e a equipe que ele tem formado, né, tanto desde o Elon Musk e tantas outras personalidades conhecidas mais no mercado, né, e com uma agenda diferente do que a gente esperava, quanto isso anima ainda mais a sua posição para Estados Unidos? Olha, o dinamismo econômico americano, ele é superior ao governo, vamos colocar assim. Ele é superior ao governo. Ele já é presente há décadas e eu acho que a inovação tecnológica está acelerando fortemente. Com toda essa parte de AI, a gente vai passar por uma revolução em termos de produtividade muito forte. Junto com isso, você vai ter o desmonte dessas políticas que os democratas colocaram ao longo dos últimos 4 anos, que foram muito detrimentais ao crescimento. Tanto do ponto de vista energético, como do ponto de vista de AI, quanto do ponto de vista falta de meritocracia de forma geral, perseguição a várias empresas. Então, o ambiente era um ambiente cada vez mais hostil, sendo compensado por uma economia cada vez mais inovadora. E agora você vai ter a continuidade dessa economia cada vez mais inovadora,
com no mínimo uma redução desse ambiente hostil. Pode ser que ele seja melhor ainda, pode ser que o Musk realmente consiga fazer corte de gasto no governo, e aí você pode ter os Estados Unidos crescendo 5% ao ano, 6% ao ano. Tá? E você já tem hoje um PIB per capita nos estados mais pobres americanos sendo maior do que vários PIBs per capita de países europeus. A discrepância dos Estados Unidos com o resto é alarmante. Não sei como isso não é óbvio para os outros governantes. Os outros governantes acho que têm talvez uma ideologia que impede de olhar a realidade como ela tem se mostrado. Então, não há dúvida de que algo no sistema econômico americano funciona muito melhor que em todos os lugares do mundo. Tá? Então, obviamente, talvez a diferença seja a Argentina, que, obviamente, do ponto de vista econômico, é menos relevante. Então, não tem um papel importante na definição de economias mundiais, mas que também tem caminhado numa direção muito boa. Chegou a investir em Argentina ou está estudando o país? Não, é um mercado pequeno, é um mercado muito pequeno. É um mercado muito pequeno. Você falou também sobre a japanização da China. Explica um pouco melhor esse conceito, até para quem não acompanhou o que foi a japanização do Japão, o que isso pode impactar a China e como isso se relaciona nesse contexto geopolítico, né, já que hoje talvez sejam a Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. No final da década de 80, você tinha o Japão, que cresceu muito durante décadas, após a Segunda Guerra Mundial, que teve uma boa parte da economia vinculada às exportações através de a política industrial muito forte, um boom de real estate, né? E no final da década de 80 e início da década de 90 tem um estouro dessa bolha e o país desde então nunca mais conseguiu ter um crescimento razoável, e um dos fatores também foi uma dinâmica demográfica muito ruim. Então o paralelo com a China é enorme. Sendo que o Japão tem a grande vantagem de não ter um sistema comunista, né? Um sistema muito mais capitalista, ainda com seus problemas, né? Não se compara com o sistema americano, mas é muito mais livre que o sistema chinês. Então, o paralelo é muito forte entre os dois. E aí, nessa toada, você se expõe não estando em China ou você tem uma posição, sei lá, vendida no renminbi contra o dólar? Não, a gente não tem posição. A gente chegou a ter posição no Japão como próximo, porque como o mercado do renminbi é controlado, então você busca mercados que sejam mais elásticos. Tá? Então a gente teve ao longo do ano passado posições, por exemplo, vendidas em yen, que ganharam dinheiro. E a Europa também é bastante afetada com a má performance da economia chinesa. Então, tanto posições no Japão quanto posições em Europa também foram motivadas por um dos fatores, essa leitura de que a China vai ter uma performance pior. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!